7/4 de 1992, escolheu uma nova nação e um novo povo para que dê fruto, tirando da Grécia e dando uma cidade no Brasil, escolhendo a pátria brasileira na cidade de Piranhas, Alagoas. E ao servo, que nunca foi, toda a formação dele não vem pelos homens. E seguindo a carreira civil, chegou a ser o encarregado da usina nuclear de Angra 3, que ele parou. E mandou renunciar à vida material para viver uma vida espiritual. E eu não consultei a ninguém por causa que professor nenhum conseguiu me ensinar. E eu cheguei no Instituto Facomval, ser o INMET da Engenharia Civil, INMET da Construção Civil, na parte de engenharia. Então, hoje estou aqui. Para quê? Para mostrar que Deus está agindo com quê? Com seu corpo, que é a terra. Com quê? Com água, fogo e ar. Por quê? Porque justamente Jerusalém não aceitou o seu filho Jesus como Messias. E até hoje espera. Então ele procurou um novo povo, uma nova nação para que dê frutos. E frutos. Ele veio e cumpriu tudo aquilo que os profetas falaram. Mas o que eles fizeram? Mataram a todos. E eu acreditava nas organizações religiosas até um dia que chegou a semana que eles dizem que é santa, santa porque crucificaram seu filho, e numa catedral e viu um corpo do senhor morto. Foi o último dia que eu estive naquela organização. Aí ele me revelou que renunciasse a vida material para a vida espiritual, porque ele tinha cuidado de mim desde que eu nasci. E tinha levado no topo mar, Senhor. E me revelou em São Paulo um que foi chamado, mas não conseguiu, porque pertencia à organização. Frei Paulo de Avelino de Assis, da capital de São Paulo, desse mesmo ano. Ele revelou para mim fazer tudo aquilo que está determinado aos profetas, é curar, levar a palavra, porque Jesus é o seu verbo. A terra é um dos corpos dele. Mas tem outro, tem o sol, tem outros que ele age com todos os seus corpos. Não um só, é muitos. Então ele fez a sua imagem, que somos nós. Como nós não formos dignos, ele não teve com quem falar, aí fez da sua palavra, não sei, que deu o nome de Filho, Jesus Cristo, que é o verbo dele, porque ele não fala, mas o Filho é o verbo. João 1, capítulo 1, do 1 ao 18. E também João 3, versículo 8, que ele é como o Espírito, é como o vento, o ar. Ninguém vê, mas ouve a sua voz. Por que a sua voz? Porque o ser humano, ele criou todas as criaturas, mas criou seus filhos. A imagem dele, semelhança. Mas o inimigo estava aqui e
tentou a todos, que até hoje prometeu prosperidade a Jesus. E Jesus não aceitou. Venceu em 40 dias e 40 noites. E lutando para vencer ele. Ele se curvar perante a ele. Antes vem quem? João Batista preparando o povo. Jesus nunca foi batizado porque ele não teve pecado. Não teve confissão de pecado, como ele foi até as águas para se cumprir, para ele saber que ele foi chamado por aquele que tem voz. E é justamente Jesus para se cumprir. Se cumpriu tudo. Ele não abandonou Israel. Mas como eles são inimigo número 1 do Evangelho, ele escolheu outra nação para dar fruto. E deu fruto, sim. Vou fazer 33 anos esse ano. E trouxe o Evangelho, que é a palavra dele, caminho, verdade e vida. O Novo Testamento, sem joio. Eu não sabia que tinha joio, o que era joio. Ele me deu o discernimento para entender. Porque não é interpretação, é discernimento. Porque o que crê, ele habita. E é a imagem dele. Ele não tem cor, nem tamanho, altura. Ele deu um exemplo camaleão. Em que ele estiver, é a cor dele e a língua. Quantas vezes ele me transporta para outros países, eu falando em português, entendendo em português, e eles entendem na sua própria língua. Porque não existe morte. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Os dele dormem. E por que eu estou aqui? Por causa do seu Evangelho, as suas palavras, é o caminho, a verdade e a vida. Ele foi morto? Não. Ele deu o visível. E torturaram no madeiro, que é símbolo da morte, do cemitério. E como eles, até hoje, já deu, por exemplo, 2019, 2018, e agora 2020, com o coronavírus. Tudo que se passa no planeta, ele revela, e eu só fico esperando acontecer. E está acontecendo. Por quê? Ele está agindo com água, fogo e ar. Quem é Deus? A chave do reino de Deus, que disse deixará Pedro, nós deixou para seus filhos. Só entra no reino quem tiver a chave. Qual é a chave? É o Evangelho, o Novo Testamento do reino de Deus, sem joio. Promessa. Mateus 13, do 24 ao 53. Só ir lá e conferir. E também, não existe também anticristo, porque antes de Cristo não existiu nada. Alguém antes, para ser antes. Também é um joio plantado. Existe o antes Cordeiro. O Cordeiro entregou seu corpo calado e está no seu trono. E Jesus está conosco todos os dias. Por que está acontecendo? Porque não acredita em Mateus 28, 20. Eu estarei convosco até convosco até o dia da consumação dos séculos. E também, onde? Apocalipse 17, 14. Que é o anticordeiro, não anticristo. Não tem ninguém antes dele, não. Essa é a verdade. Escolheu um novo povo e uma nova nação.
Romanos 9, do 25 ao 33. Mas ele não esqueceu. Do Senhor dos judeus. Não diz que ele acreditava no Evangelho que está na praça. Ele pediu que eu publicasse na praça que ele ia ressuscitar. E tudo que está acontecendo no planeta todo. Está na praça de uma cidade chamada Do Riacho, Alagoas, Brasil. E a partir desse momento não vai escapar nada. Todos vão se curvar perante ele. Até os israelenses. Romanos 17, Romanos 11, completo, o capítulo completo. Isso aí e conferir. Está aqui nas minhas mãos, não tenho pressa, porque está agindo. Na hora que colocar, se cumprir o 666, quem é o 666? É 3 homens, se diz uma trindade, que não sabe o que é uma trindade. Cristo Jesus, Senhor, é uma trindade, é Deus. Deus presente. No dia se juntar 3, que carrega o número 6, são 3, com cada um com 6, dá 666. Ele destruirá com o sopro da sua boca. Que é a usina, que é o... manipularam e chegaram no urânio enriquecido. Ele não vai destruir, que Deus é amor. Mas deu ao homem o poder de destruir, deu a sabedoria para saber que ele existe. Não tem distância. Eu sou testemunha disso. Porque eu já existia, como todos. Eu voltei numa família Medeiros. Aqui embaixo sou Abdias, mas lá em cima, junto com os profetas, sou Paulo. Até eu digo, não, eu sou Abdias. Não, eles não vão ouvir a palavra Abdias. Me abraçam e vê o trabalho. Por que não precisa de professor? Porque os meus estudos não foi aqui no Brasil. Já nasci com ele. Porque para entender todos os capítulos, versículos, todos os segredos ocultos, que acharam que mataram as duas testemunhas. Ninguém fala das duas testemunhas. E ela está de volta. É o Evangelho e o Novo Testamento. Eu não falo em outra palavra. Em outros vídeos, antes de assumir, falava a linguagem bíblica. Hoje já não falo mais. Não tem mais essa ordem. Muitos dizem assim, a primeira cidade seria destruída era Piranhas aqui, se ele não tivesse presente, se não tivesse ninguém presente, como não tem nos outros países, carrega o instrumento de tortura e de morte, exibido uma imagem falsa, que a imagem deles são seres humanos vivos, que o homem não morre. Para isso ele morre. Os mentirosos dizem que é um sonho. Não. O corpo, seu espírito, ele está morto. Aonde está? Tiago 2, 26. 26. Também ninguém fala a respeito de Mateus 21, do 23, do 43 ao 46. Ninguém fala a pedra de tropeço. Que eles acharam que esse arqueiro
mataremos ele e ficaram com a herança. Não ficaram com a herança. Porque ele está presente nos dele. Eu sei quem eu sou porque já me levou para ver. Ele me levou para ver como é que ele fez a terra, feito o sopro na boca dele. Se faça a terra e a terra se fez. Ele está destrutiva, se faça indestrutível. E eu vi ele rochar a terra. E traçou o que ela é. Suas veias, que os manipuladores acabaram. Ele me revelou, levantou um repolho para falar a respeito da terra. E eu sei disso. E estou só ouvindo. Mas Cristo vai voltar. Se é onde ele está. Eu sou testemunha disso. A árvore morta não dá fruto. É cortada e jogada no fogo. Está tudo no Evangelho Sagrado, no Testamento do Reino de Deus. A chave. Não é deixar da Pedro, não. É deixar para seus filhos que creem que é o Evangelho. E ele está conosco. Quem tiver ele na mão, a salvação é individual. Ninguém salva ninguém. E o erro é esse, eu salvei, colocando no lugar de Jesus. E os falsos profetas assumindo um falso João Batista afogando nas águas, que mais mata é quem afoga nas águas. Oferece prosperidade é onde ele não tem para eles. Eles exploram, usando a palavra de Deus. Deus não suporta mais. Vai chegar a hora que ele vai voltar para quê? Julgar. Pois ele vai, não precisa de asa nem ninguém levar, não. Já sabe o caminho. Ele vem aqui na terra, quem está é ele, sim. Em todos nós, não vou dizer que eu sou melhor que o outro, não, porque ele habita em tudo. Se tiver vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se tudo está em seu corpo, ele está. E se você está falando, é porque ele está em você. Creia e viva o Evangelho. Cristo Jesus, o Senhor, esse é Deus. Viva o Evangelho, Cristo Jesus, o Senhor, o pastor verdadeiro. Os outros entraram por onde? Por outra porta. Da teologia e filosofia, que só não passa disso. Mas nós, não. Segundo Coríntios 3, de 1 ao 6, nós somos ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, está matando todo mundo. E o Espírito vivifica. Deus não é Deus dos mortos, é dos vivos. Ninguém morre. O Espírito, nós, era para ter 600 anos, que é um dia. Mas vivemos sem, que é um vestibular para ver quem passa para ser herdeiro do reino de Deus. E nós, ele habita em nós, João 14, do 16 ao 23. São a pedra principal da esquina. Quem tu tropeçar, Efésios 2, do 20 ao 22. Está na praça. E ele está ressuscitando. Vem, os dele vêm. E os outros, eles sabem. Nós sabemos quem são. E assim, espero que vão o Evangelho, que ninguém salva ninguém. É individual. Já falei, estou repetindo várias vezes nesse vídeo. Nós somos uma imagem e semelhança dele. Isso é eu espelho.
João 3, segundo Coríntios 3, 18. O resumo de toda a Escritura está nesse Evangelho. O que não tiver aqui, nesse Evangelho, ele não falou. É joio plantado para não dizer mentira, mas é um joio plantado. E não é preciso adivinhar a mim, não, porque eu não sou Deus. Me perguntaram, você se reúne? Não, nós somos todos irmãos. A diferença é o dom, mas o dom não modifica a pessoa, não. E está conosco. E quem for os escolhidos vai procurar, porque eu sei que é muito pouco. Ele já me revelou a quantidade. São 12 tronos, 12 de 2. É isso aí que eu tenho que falar hoje. E que assim seja, hoje